Tistela, e hoje a Tistela quer te fazer uma pergunta. Você já comeu chocolate hoje? Você já abriu seu ovo de Páscoa, sua caixa de bombom, seus ovos coloridos? Talvez até coelhinho você ganhou. Mas será que a Páscoa é o ovo de Páscoa, é o coelhinho? Será que a Páscoa é os ovos coloridos? Não, não. A Páscoa não é isso. Não é ovo de Páscoa, não é coelhinho. A verdadeira Páscoa é o Cordeiro de Deus. E as pessoas estão escondendo isso de você, colocando no lugar do Cordeiro de Deus o ovo de Páscoa, os ovos coloridos, o coelhinho. Mas agora a tia Estela vai te contar a história da verdadeira Páscoa escondida, que é a Páscoa que as pessoas não querem que você conheça. Sabe, criança? Havia um homem que é um rei chamado Faraó. Faraó é um homem muito tirano. É um homem muito ruim. É um homem, criança, que tem ali um povo que é escravo dele. Sabe que povo é esse? O povo de Israel. O povo de Deus. O povo de Deus sofre na mão desse homem. Porque as pessoas é obrigada a trabalhar ali debaixo do sol. Trabalhar ali, sabe? Sem ficar podendo tomar água. Sabe, criança? Eu imagino que até as crianças tinham que ficar trabalhando. Mas as pessoas estavam cansadas de levar chicotada nas costas, cansadas de sofrer. Então, sabe o que aconteceu? O povo resolveu clamar a Deus. Resolveram ali fazer um clamor e falar com Deus que queriam ser libertos daquele rei. Então Deus ouviu ali o clamor do seu povo. Sabe por quê? Porque Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve quando você fala com Ele, quando você ora. Quando você fala com Deus, Deus escuta a criança, como Deus escutou o povo dele. Então, ali Deus enviou um libertador, um homem chamado Moisés, que através de Deus iria libertar o povo. Sabe, criança, o que aconteceu? Moisés foi até o rei Faraó e disse o que Deus havia mandado ele dizer. Olha, rei, Faraó, Deus manda lhe dizer que é para você deixar o meu povo partir. Porque se você não deixar o povo dele adorar ele, partir para ir buscar ele, para adorar ele, para dar adoração somente a ele, não a esses deuses, ele vai enviar pragas sobre o Egito. 10 pragas. Mas Faraó disse, eu não vou deixar ninguém partir. Ninguém vai adorar Deus nenhum. Os únicos deuses a ser adorados é os deuses do Egito. Então, criança, Deus havia dito para Moisés que mesmo Deus enviando 9 pragas, o coração do faraó ia continuar um coração duro, ia continuar um coração redio, sem deixar ali, criança, o povo partir. Então, sabe o que aconteceu? Deus disse para Moisés que ele iria mandar a 10ª praga. E quando Deus mandasse a 10ª praga, aí sim, o rei Faraó iria deixar o povo partir. Não só iria deixar, como ele iria expulsar o povo do Egito. Criança, sabe qual era essa 10ª praga? Era a pior praga de todas as pragas que Deus já tinha mandado. A 10ª praga iria ser o anjo da morte, que iria entrar nas casas, iria matar o filho primogênito. Tia, o que significa primogênito? O filho mais velho, aquele filho que nasceu primeiro. Aquele iria morrer. Então, chegou ali o dia da praga. Mas Deus havia dado uma instrução, porque senão, para que o povo de Deus não viesse ali ter os seus filhos mortos, então Deus deu uma instrução para Moisés, que o povo de Deus deveria pegar um cordeirinho sem mancha, um cordeirinho, sabe, bem bonitinho, sabe, criança, e deveria ali sacrificar o cordeirinho. Mas Xistela, o que significa sacrificar? Significa que aquele cordeirinho deveria morrer e o sangue daquele cordeirinho deveria ser passado nas portas, nos umbrais das portas, porque seria, sabe o que, criança? Um sinal para o anjo não entrar naquela casa. Então o povo de Israel fez como Deus ordenou. Pegou ali o sangue do cordeirinho e todos passaram nas portas, nos umbrais das portas. E quando chegou ali a meia-noite, o anjo da morte Deus enviou.
E ele entrou ali, mas somente na casa que não tinha um sinal. Aquela casa que não tinha o sinal do sangue do cordeiro, o anjo da morte entrou e cessou a vida do filho primogênito. E todos os filhos primogênitos morreram. Mas os que tinham o sinal, nada aconteceu, porque Deus guardou o seu povo. Então, o filho do faraó também morreu. Faraó ficou muito enfurecido, ficou muito triste e expulsou o povo de Deus e disse para Moisés: fora daqui! Todos vocês vão embora, vão adorar o seu Deus, vão servir ao seu Deus. E ali, criança, o povo partiu do Egito, agora estava liberto, agora estava livre da escravidão, livre do cativo da mão do faraó. Sabe, criança, Deus libertou o povo e ali foi comemorado a primeira Páscoa. Mas sabe, criança, como você aí abriu seus ovos e dentro dos seus ovos tinha surpresa, não é? Dentro desse ovo também tem uma surpresa. Vamos descobrir o que tem? Olha que grandão, né? O que será que tem dentro? Tem muita coisa. Sabe, criança, tudo que tem aqui fala sobre a vida do Cordeiro de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro de a nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é Jesus, o nosso Cordeiro. E agora eu vou falar sobre a Páscoa do Cordeiro de Deus. A palavra de Deus nos conta uma história muito linda de um homem que entrou na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. Sabe, criança, ele entrou ali na cidade de Jerusalém montado naquele jumentinho porque Jesus era simples, porque Jesus era humilde. E enquanto Jesus ali entrava na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho, as pessoas, tinha muitas e muitas pessoas, pegaram ali folhas de ramos nas árvores e começaram a forrar o chão para Jesus passar. Pessoas que estavam ali com suas roupas, com capas, arrancaram as suas capas e forraram o chão para que Jesus entrasse com um jumentinho, montado em um jumentinho. E as pessoas começaram a balançar enquanto Jesus entrava na cidade de Jerusalém, dizendo: Hosana, Hosana, Hosanas ao rei, viva o rei. Sabe por quê, criança? As pessoas queriam aclamar Jesus rei. As pessoas queriam dizer para o Filho de Deus que ele era o rei. E eu imagino que Jesus estava muito feliz porque as pessoas estavam reconhecendo que ele era o Filho de Deus, o único e perfeito Filho de Deus. Mas sabe, criança, Jesus, ele chamou os seus amigos, que são os seus discípulos, e deu uma ceia muito especial. Estava Jesus e os seus discípulos, e Jesus pegou um pão. Sabe o que Jesus fez? Ele partiu o pão e falou para os discípulos: olha, todos vocês, olha este pão, este é o meu corpo, que é partido por vós. Todas as vezes que comer deste pão, lembrará que eu me entregarei em sacrifício por amor a vocês. Sabe o que isso significa, criança? Que Jesus, ele se entregou em sacrifício por amor a mim e a você. Por amor a nós, ele se entregou em sacrifício. E ele estava dizendo para os discípulos: todas as vezes que vocês comerem deste pão, vocês vão lembrar do meu corpo que foi entregado em sacrifício por amor a vocês. Mas Jesus também pegou o vinho e disse para os discípulos: esse vinho simboliza o meu sangue, sabe, que foi derramado na cruz. Então Jesus pegou ali, chamou os seus discípulos depois que terminou de cear e foi orar no monte. Sabe, criança, estava Jesus ali orando com os seus discípulos. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto Jesus orava, falava com seu Pai, os discípulos dormiram, todos os discípulos dormiram. Então Jesus, quando terminou de orar, começou a dizer: acorda, 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 porque Jesus sabia que era chegado o momento dele, que a hora dele estava sendo, que havia chegado, que era o momento dele cumprir a promessa, era o momento dele ali, criança, ali
sabia que ele iria ser entregue, mas por amor a nós. Então Jesus sabia que ele naquele momento iria ser traído. Um dos discípulos de Jesus, que andava com Jesus, que comia junto com Jesus, que era amigo de Jesus, sabe o que ele fez, criança? Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Entregou Jesus aos romanos. Entregou Jesus ali aos soldados romanos. Então, criança, ele disse para o soldado: aquele que eu beijar é Jesus. Então ele chegou até Jesus, beijou no rosto de Jesus. E os soldados pegaram uma corda e o amarraram. E levaram Jesus. Levaram Jesus para ser ali julgado. Criança, Jesus foi julgado e condenado sem ter feito nada. Jesus, ele nunca pensou, ele nunca falou e ele nunca fez nada de errado. E ele estava sendo julgado e foi condenado. Por quê? Se ele não tinha pecado. Mas ele foi condenado por amor a mim e a você. Sabe, criança, os soldados pegaram um chicote. Mas não era um chicote simples, não. Aquele chicote daquela época, ele era feito de couro, ele tinha pedaços de metais e na ponta do chicote tinha pedacinhos de osso. Criança, quando batia em alguém, chegava a machucar muito, muito, muito. Então eles pegaram Jesus e bateram, e bateram, e bateram, e bateram, e bateram, e bateram em Jesus. Como Jesus sofreu, como Jesus padeceu ali, criança. Mas ele fez tudo aquilo porque, sabe por quê? Porque ele ama você, por amor a mim e a você. Depois que eles bateram em Jesus, eles fizeram ali uma coroa. Mas não era uma coroa como você está acostumada a ver, aquelas coroas bonitas. Era uma coroa cheia de espinhos. Era uma coroa que machucava. E colocaram ali sobre a cabeça de Jesus e apertaram. E quando eles colocaram na cabeça de Jesus, sabe o que aconteceu? A cabeça de Jesus começou a sangrar. Começou a sangrar a criança. Jesus não merecia aquilo. Jesus não precisava passar por tudo aquilo. Mas sabe por que Jesus estava passando por tudo aquilo? Por amor a mim e a você. Ele estava ali carregando, criança, aquela cruz. Sabe por quê? Tudo que ele carregava naquela cruz era o meu pecado, era o seu pecado, era o castigo que nós merecíamos e não Jesus. Mas ele se entregou por amor a nós. Sabe, criança, depois que colocaram a coroa na cabeça de Jesus, os soldados romanos pegaram um dado e fizeram um tipo de jogo, sabe para quê? Para ver quem iria ficar com a roupa de Jesus. Então eles fizeram Jesus carregar a cruz. E Jesus carregou aquela cruz pesada. Jesus carregou ali. Jesus estava com seu corpo todo machucado. Ele apanhou muito. Ele estava com aquela coroa machucando a sua cabeça. E ainda tendo que carregar aquela cruz. E ainda levando chicotada nas costas. Sabe, criança, como sofreu Jesus? E ali, criança, eles pegaram uns pregos enormes. E pregaram as mãos de Jesus. E pregaram os pés de Jesus e colocaram ele sobre a cruz. E quando Jesus estava ali naquela cruz, um dos soldados pegou ali uma lança e transpassou o corpo de Jesus. Mas sabe, criança, como a palavra de Deus diz, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Então, depois que o soldado transpassou ali a lança no corpo de Jesus, Jesus entregou o seu espírito ao seu Pai e morreu. Jesus morreu. Parecia que estava tudo perdido. Parecia que havia tudo se acabado. Parecia que já não tinha mais solução. Ah, criança, estavam todos tristes. Todos que gostavam de Jesus estavam se sentindo muito tristes. Um homem chamado José de Arimateia pediu para cuidar do corpo de Jesus. Ele pegou ali um lençol de linho fino. Colocou o corpo de Jesus e ali o enrolou e colocou dentro do túmulo e fechou o túmulo. Criança,
as pessoas, os soldados romanos, Pilatos, mandou que fechasse aquele túmulo bem fechado. Colocaram sobre aquele túmulo uma pedra muito pesada, e fecharam o túmulo. Sabe, criança, colocaram soldados para vigiar o túmulo, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Mas Jesus havia feito uma promessa para nós, que sabe o que iria acontecer? Ele disse que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E sabe, criança, mesmo Jesus agora, estando morto lá dentro do túmulo, mesmo uma pedra pesada estando ali tampando aquele túmulo, mesmo os soldados vigiando aquele túmulo, eu quero dizer para você, Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus, ele ressuscitou e agora o túmulo estava vazio, a pedra estava arrastada. E então, quando as pessoas chegaram ali, viram que o túmulo estava vazio e que a única coisa que tinha dentro do túmulo era o lençol que estava ali, enrolado o corpo de Jesus. Já não tinha mais nada. Jesus ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Então, criança, Jesus é o nosso Cordeiro. Porque assim como o povo estava escravo, estava cativo lá no Egito, estava ali vivendo, sofrendo na mão do rei de Faraó, nós também estávamos perdidos no pecado. Nós estávamos perdidos neste mundo. Nós estávamos ali presos no pecado. Então, Deus, para que nós não merecesse um castigo, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, tia Estela, o que significa destituídos? Significa que todos, homens, mulheres, as crianças, os adultos pecaram. E destituído significa separado. Nós deveríamos ficar separados do amor de Deus. Mas sabe, criança, Deus enviou o seu plano perfeito. E que plano era esse? Era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu, ele veio a este mundo, se fez como uma criança, se fez homem, ele veio, sabe, criança? E aqui, ele se entregou na cruz por amor a nós. E sabe, criança, naquela época, a morte de cruz era a pior morte que tinha. Só morria na cruz os ladrões ou pessoas que tinham muito pecado. E Jesus, ele morreu como ladrão por amar a mim e a você. Ele morreu como ladrão porque ele sabia que ele tinha que cumprir. Ele queria cumprir ali. Ele ia se entregar, mas ele sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E agora ele está lá no céu, preparando o lugar para mim e para você. Então, criança, a Páscoa não é o coelhinho, a Páscoa não é o ovo de Páscoa, a Páscoa não é o bombom, não é os ovos coloridos. Não, a Páscoa é o Cordeiro de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que a Páscoa, a minha Páscoa, é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Jesus é a sua Páscoa. Lembre-se, sempre quando chegar a época de Páscoa, não é o chocolate. A tia, eu não posso mais comer chocolate, tia. Não, você pode comer o chocolate. A tia Estela come chocolate. Mas só que a tia Estela sabe que a Páscoa não é o chocolate. A minha Páscoa é Jesus. A minha Páscoa é o meu libertador, que me libertou do cativo, que me libertou de ser oprimida, que me libertou do pecado. E é por isso que eu amo esse Jesus, porque ele morreu e ressuscitou para me salvar e para salvar vocês. Um beijo da tia Estela e lembre sempre, a verdadeira Páscoa é Jesus. Tchau, tchau.